Vamos continuar aqui os hereges reunidos, né? Falando sobre a, a idolatria católica, né? Resposta católica para esses hereges, né? Acho que é 8, que é na visão que Ezequiel tem um pouco antes ali da saída da glória de Deus do templo. Ele vai falar, olha, filho do homem, o que eles estão fazendo ali? E ele vai mostrar a idolatria sendo manifestada de diversas formas. Você tem a Mas se idolatria. você for meditar em Ezequiel 8, é que tipo de imagem que colocaram no templo? E quem ele estava adorando? Ele estava adorando o Deus Sol. A diferença, você pega Ezequiel 8, 1 Reis 6, do 22, 35, Ezequiel 41, mesmo autor, falando das imagens via sacra. No templo tinha imagem via sacra, querubins, desde o piso até o teto. Ezequiel 41, 17, 18, 19, 20. Em Ezequiel 8, do 1 em diante, tá? Ali foram colocados o que está proibido. Êxodo 20, versículo 3. Imagens de outro Deus e era adorada. É simples entender Ezequiel 8, o que Deus está se tratando. Oh, pelo amor de Deus, ô João. Não, mas nós somos só escriturista, nós acreditamos que só que está na escritura. Simples, ó. Ezequiel 8, ó. Um resumo claro, né? 8, 10, ó. Fui até ali para olhar. Enxerguei aí toda espécie de imagens, de répteis e de animais imundos e pintados em volta da parede, todos os ídolos da casa de Israel. Olha a diferença das imagens via sacra. Tem isso aqui na Igreja Católica. No templo que o rei Salomão edificou, e o mesmo autor, Ezequiel 41, 17, está falando, são essas imagens de animais. Você pega Apocalipse 13, 16, 13, você vê os, os três espiritualismos imundos e pintados em volta da parede, todos ídolos da casa de Israel. 70 anciãos da casa de Israel entrou em Israel, entre os quais Jazanias, filho de Safã, se achava de pé diante deles, segundo a cada qual o seu triburimbo, do qual se elevava espessas nuvens de fumaça. Ó, 16, ó. Levou-me então ao interior do templo, a entrada do santuário. Aqui é o lugar, o Debi, o lugar mais santo, cara. Santuário do Senhor. Entre os vestíbulos e o altar, avistei cerca de 25 homens que de costa para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, e se postava diante do sol, adorando o Deus Sol, adorando as imagens bizarras, imundas de animais. Agora, olha a diferença. Agora, Ezequiel 41, versículo 17, ó. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins e palmas, uma figura. Querubim e palmas, os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira. Do outro lado, esculpida em relevo, em toda a volta do templo, desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Agora você vê a diferença das imagens via sacras
os ícones e você vê as imagens bizarras que Deus está proibindo. Oh, pelo amor de Deus, depois, os caras falam tanto do Ariel, cara, os caras cagam de medo do Ariel. Cara, tem centenas de vídeos de Lucas Manzoli, centenas de vídeos desse João, centenas de vídeos do Bruno Lima falando do debate do pastor Eliseu e do Ariel. Não, pastor Eliseu venceu o debate. Aonde? Mas vamos lá, né? Você tem a idolatria por meio só de ter uma imagem. Então Deus só falou, tem uma imagem dos ciúmes ali. Aí sim, é imagem de outro Deus. Então seria a imagem de outro Deus. Abre em Ezequiel 8, do 1 em diante, e lê para as pessoas ver o contexto que Ezequiel está falando. As birrarrice que aconteceu ali no templo. E quem estava sendo adorado. Depois ele vai pegar e configura idolatria. Então não tinha sacrifício nenhum. Embora eles poderiam sacrificar para outros deuses fora do templo, ali do Senhor, o simples fato de ter a estátua lá dentro era idolatria. Segundo ponto, ele fala das mulheres que choravam para Tamuz, né, que era uma divindade da fertilidade e tudo mais. Ou seja, o que eles dizem de, o Ariel gosta de usar esse argumento, né? E eu queria tanto que o Eliseu tivesse usado, cara, porque ele fala chorar para a imagem, ele chegou até o ponto de falar... Diferente. As mulheres choravam para o deus Tamuz, né? Que é uma divindade. Agora não é só diante de uma imagem via sacra, não é imagem de um deus. A imagem via sacra, a imagem da Senhora não está sendo adorada. A imagem que Ezequiel está falando está sendo adorada. As mulheres que estão chorando, ela está chorando e ainda muito mais além, fazendo sacrifício. E tem essa imagem de Tamuz como um deus, uma divindade. Muito diferente quando você chora diante da imagem, tal, etc. Você se emociona, ou você está passando por uma dificuldade, às vezes você pede uma intercessão por exemplo, para Nossa Senhora, nós não oramos para um santo, nós oramos junto com o santo. E o milagre, o prodígio aconteceu, a graça aconteceu, claro que você vai ficar totalmente constrangido e vai chorar. Por exemplo, canta uma música de Nossa Senhora, uma música toca o seu coração, tal, etc. Isso não é adoração, cara. Para o pastor Eliseu, eu falo que chorar é adoração. Então, Josué 7,6 é idólatra. Êxodo 25, 22, Moisés é idólatra, porque Deus falava com Moisés através dos dois querubins. O Deuteronômio 7,89. Segundo o Rei 18,4, a imagem foi destruída porque se tornou uma divindade. Então, a diferença, ó. Não queira comparar isso com a imagem via sacra ou herege. Olha só como os caras, eles catam os textos e coloca atual agora. Você tem que entender o contexto que está acontecendo naquela época. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O 12, filho do homem, disse-me ele, vê tu o que fazem os anciãos de Israel, ó. Anciãos são sacerdotes, certo? Na obscuridade de cada um deles, em sua câmara, guarnecida de ídolos, pensando que o Senhor não os vê, e que ele abandonou a terra. Olha só, vamos prestar atenção aqui, ó. O 10. Fui até ali para olhar. Enxerguei aí toda espécie de imagem, de répteis, ó. Imagem de répteis. A imagem de Nossa Senhora é uma imagem de répteis. A imagem de Nossa Senhora é uma imagem de um animal. A imagem animal são vocês. Répteis de animais imundos, ó. E pintados em volta da parede, todos os ídolos da casa de Israel. 70 anciãos da casa de Israel, entre as quais Janias, filho de Safã,
se achava de pé diante deles, segundo cada qual seu tribulo, dos qual se elevava espécie de nuvem e fumaça. 16. Levou-me então ao interior do templo, à entrada do santuário do Senhor, entre os vestíbulos e o altar vistei cerca de 25 homens que, de costa para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prostrava diante do sol. Os filhos de homens disse: Vê isso, não? Filho do homem, vê isso? Disse-lhe ele: Vê isso? Basta a casa de Judá, etc, etc, etc. Aqui, ó, o 14, ó, que ele citou aqui, ó. Para o amigo protestante, quando o texto cita imagens, para eles é qualquer tipo de imagem. Êxodo 25, 22, Deus mandou Moisés fazer uma imagem. Conduziu-me então para a entrada da porta setentrional da casa do Senhor. Mulheres estavam sentadas chorando. Tamuz, filho do homem, falou: Tu viste, verás ainda abominações piores do que esta. Simples entender o texto, cara. Não, é imagem de Nossa Senhora. Os caras não conseguem destruir o catolicismo, cara. Lá Jesus chorando para Jerusalém, ele está adorando, mas se você chora com uma intenção idólatra, ou melhor dizendo, o choro, dentro de um contexto específico, ele configura idolatria. E Ezequiel vem... Aonde, meu querido? Aonde? Por exemplo, eu estou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Eu estou orando a Deus, tal, etc. E eu sinto Deus falar comigo. Aí eu começo a chorar. Estou adorando a imagem? Aonde você tirou isso da Bíblia? Isso, quando aquelas mulheres estavam chorando para Tamuz. Aí você tem também incenso como característica de idolatria, você tem as imagens e você tem a observação dos astros. Então, assim, fechar a idolatria num conceito pontual ali de sacrifício é um erro, porque a idolatria ela se manifesta de diversas formas na Bíblia. Não. E, cara... Simples. O que é idolatria? Adorar outro Deus. Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 25, 22, Êxodo 25, 18, Êxodo 26, 1. Você vê ali. Josué 7, 6. Josué prostrou diante da arca. Simples entender isso, meu querido. Meu Deus do céu, cara. Esse negócio de sacrifício ele é muito fraco, assim, porque a gente pega, por exemplo, e o Eliseu bem pontuou isso no debate, a estátua de Nabucodonosor não envolvia nenhum sacrifício. Inclusive, se o que vale é a intenção do coração... Nabucodonosor queria que todo mundo adorasse a sua imagem. Uma coisa muito interessante, você falou, mas para adorar não precisa ser fazer sacrifício. Claro que não. Só eu me prostrar diante de uma imagem e falar que essa imagem é minha divindade, como ali em Tamuz, as mulheres chorando, já é uma adoração. Ainda pior, se eu fazer um sacrifício, ainda piorou mais ainda. Só o Bruno bem pontuou isso na análise dele lá. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam justificar a veneração. E uma coisa, então, que se você for prestar atenção aqui, ó, em Daniel, Nabucodonosor prostrou diante de Daniel. Que Daniel não repreendeu ele, então? Prostração diante de Deus.
Olha só. Daniel 2, 46, ó. Nesse instante, o rei Nabucodonosor atirou-se de rosto em terra, prostrando diante de Daniel. Depois ordenou que ele fosse oferecido orações e perfumes. Então, Nabucodonosor adorou Daniel. Um culto de honra ao profeta e prestou culto, ofereceu orações e perfumes ao Deus Todo-Poderoso, que deu a revelação para Daniel. Se eu fazer isso aqui, ó, se eu prostrar diante da imagem da Nossa Senhora, fazer isso aqui, ó, oferecer orações e perfumes, aí já se torna uma idolatria. Difícil, tá difícil, hein, doutores? Poderiam justificar a veneração para a imagem de Nabucodonosor, porque eles não estavam tentando colocar a estátua no lugar de Deus. Então agora o argumento deles retrocedeu para uma coisa que o protestante sempre defendeu, né? Que é... Capítulo e versículo bíblico, só isso. Aí eu creio. Se não está mostrando capítulo e versículo bíblico, eu não creio em vocês. A idolatria, ela tem um aspecto interno. Então, só que aí fica subjetivo, né? O Bruno também falou isso na análise dele lá. Como que a gente então pode julgar a idolatria se tudo cabe a um critério subjetivo da própria pessoa que você não consegue verificar? Então é complicado. E eles abandonaram bem rápido essa tese aí, depois do vídeo do Iago. E uma coisa, cara, eu penso, o Ariel, ele podia ter baseado o seu debate com o pastor Eliseu só de Bíblia, porque esses caras, eles só acreditam na Bíblia. Quando você esfrega na cara deles que tem o uso de imagem, que Deus ordenou fazer imagem, que Deus não proíbe imagem, que Deus proíbe a imagem de outro Deus, imagem de santo, de servo, tem ali em cima da arca da aliança que são os querubins. Simples, pô. Bíblia, capítulo e versículo, como diz o nosso professor Padre Luiz Toro, que dá um coro nesses hereges. Mostra que tem um registro histórico que antes do Iago fazer o vídeo dele, eu fiz o vídeo reagindo a Ariel e basicamente falando ali, né? Mostrando diversos momentos de idolatria no Antigo e no Novo Testamento em que não envolve sacrifício nenhum. E agora, né, eles têm que pular para outro argumento. Tanto que o Ariel foi muito ligeiro em estreitar ali, convenientemente, a definição de idolatria no começo do debate. Porque ele vai falar que é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Pareceu sensatez do Ariel, mas conforme você vai pegando a malícia dele, ele é ligeiro, porque ele queria já conduzir a narrativa do tipo: então, se eu não considero Maria Deus, não tem nenhum problema. Eu chorar, eu fazer isso, eu fazer aquilo, desde que eu não considere ela no lugar de Deus. Então ele foi bem ligeiro em deixar bem estreito assim, esse conceito de idolatria, mas ele é bem mais amplo, né? Posso só fazer um comentário rapidão? Além de tudo que o João já falou, eu também disputo. Falou uma coisa que não tem base bíblica. Falou coisa que ele acha, que ele acredita. Mas a igreja não ensina isso. O catecismo não ensina isso. A tradição não ensina isso. Se fosse prostar adoração, Êxodo 18, 7, o sogro de Moisés, Jéssico, ali, quando entra, vai visitar Moisés prostra diante de seu sogro e beija. Depois, em seguida, entra lá na tenda. Os filhos dos profetas prostrou diante do profeta Eliseu, segundo Reis 2,15. Seria idólatra. O profeta Natan, 1 Reis 21, 22, 23, prostrou diante do rei Davi. A sua esposa também. Simples entender isso. E ainda, você pega aqui, ó. Vamos ver aqui. Segundo Samuel 24, 16. Ó. Davi subiu segundo a palavra de Gade, intérprete do Senhor. É só.
Ah, mas ele está vivo, tal, etc. Essa é uma falácia para ele fugir do assunto, certo? Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei, com a sua comitiva. Adiantou-se e prostou-se por terra diante do rei. Olha só. Isso aqui é o quê? Culto de honra, respeito. Ainda o que ele diz, ó, dizendo porque vem, ó meu rei, meu senhor. Chamando Davi de seu senhor. Senhor é só o Deus. Então, o Ornã aqui é um idólatra. Prostou e ainda chamou Davi de meu senhor. Olha só. Ele usa o mesmo tema de Santa Isabel. De onde vem essa honra de vir a mãe do meu senhor? Culto de honra, a mãe do meu senhor. Culto de honra ao rei Davi, o meu senhor. Disputo a ideia de que os católicos não oferecem sacrifício para Maria, porque assim, eles definem sacrifício basicamente... Você não entende o catolicismo, como você vai entender? Você entende essas divisões, esse fundamento de homens. Ah, não, mas eu já fui católico. Você não entendeu. Basicamente como se fosse só eu... Vai numa Santa Missa, onde está fazendo sacrifício, fazendo sacrifício, consagrando Nossa Senhora, etc. Não tem, cara. Oferecendo incenso, oferecendo obrações para Nossa Senhora. Não tem. Eucaristia, eu já vi um padre falando isso também, né? Que o sacrifício da Igreja Católica é a Eucaristia. A gente só oferece a Eucaristia para Jesus. Mas quando você vai para uma teologia bíblica, assim, na teologia bíblica, a oração é considerada um sacrifício. Você tem salmos, por exemplo, que falam da oração como sacrifício. Lá em Apocalipse, por exemplo, você tem a oração como algo... existe uma analogia entre a oração e o Então, incenso. qualquer tipo de oração é um sacrifício, então. O Pai Nosso é um sacrifício. A oração, a Ave Maria, é um sacrifício. Então, vocês nos cultos, glória, glória, aleluia, 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 bota o rabo entre as pernas, bunda virada para o céu e fica lá, glória, glória, glória. Oh, pelo amor de Deus, cara. Dá um pause aqui. Voltando, os caras não conseguem atacar ou provar, os caras ficam atacando, pô. Tô aqui reagindo o vídeo dele todinho, já fiz 3 ou 4 vídeos sobre esse tema, só atacando, não prova nada. Então, como algo... existe uma analogia entre a oração e o incenso. O que era o incenso? O incenso era um elemento do culto judaico, que era oferecido para o único e verdadeiro Deus. Por isso que você tem autores, por exemplo, que eles fazem um argumento que eu acho muito importante, que eles dizem que o fato de os cristãos terem começado a orar a Jesus, ali do século I, é uma prova da divindade de Jesus. Porque como bons judeus que eles eram, eles não oravam a nenhuma outra, né? Eles não oravam a nenhum outro que não fosse Deus. Você tem, por exemplo, o texto de Romanos, também em Hebreus também, que fala que o nosso louvor, né? Ele fala o louvor dos nossos lábios, que é um sacrifício que nós oferecemos a Cristo. Os nossos corpos também é dito que é um sacrifício. Nós oferecemos nosso corpo como sacrifício a Cristo. Então, assim, a teologia bíblica ela tem um conceito extremamente amplo do que é sacrifício. Quando você pega um católico... Não tem diferença, cara. Vou orar aqui agora. Ave Maria, cheia de graça. Estou fazendo um sacrifício? Estou orando. Estou me entrando na presença de Deus. Por exemplo, vou orar um Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Estou fazendo um sacrifício? Cadê o incenso? Cadê os brações? Como diz a Bíblia discorda de você, meu querido. Você pega aqui, só, Malaquias 1:11, olha só. A Bíblia discorda de você. Você está colocando a coisa da sua cabeça. Um 11. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, em todo lugar.
Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, em meu nome, em nome de quem? De Jeová, de Javé, Deus Todo-Poderoso, o Emanuel. Em todo lugar se oferecem ao meu nome incenso, sacrifícios e orações. Por assim grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, os profanareis quando dizem a mesa do Senhor está manchada. O que nela se oferece é um alimento comum. Vocês mancham essa consagração dizendo que a Eucaristia é simplesmente um pão, é simplesmente uma bolacha. Olha só a diferença. Você oferece isso aqui a Nossa Senhora? Incenso. Sobre a imagem da Senhora, incenso. Você faz um sacrifício diante da imagem e orações. Não somente a Deus. Ô Bruno, tá difícil, hein? Acho que vocês querem ser muito católico, mas não tem a capachorra, como você cita, esse palavreado, né? Ou você ama a imagem via sacra, eu não sei, cara. Ou você quer ter uma na sua casa? O que é sacrifício? Quando você pega um católico que louva Maria, que ora a Maria, que se consagra a Maria. Você tem católicos que tem uma organização dentro da Igreja Católica, se eu não me engano, eles se chamam Escravidão de Maria. Eu lembro uma vez de um amigo meu que estava defendendo que a Igreja Católica não adora a Maria. Aí ele fez todo esse discurso, né? Aí depois ele me convidou para ir nessa consagração que é chamada de Escravidão de Maria. Aí depois eu pensei, meu Deus. Tipo assim, então assim, o cara se consagra. Olha o que ele está falando. Está falando sobre da escravidão de Maria. A consagração mariana. Para ele, vocês são todos idólatras católicos. Você que tem essa correntinha com cadeado, você é um idólatra. Visão desse Bruno Lima aqui, que é certinho o grupinho deles. Lucas já é um herege. Ainda vem ele agora? Esse outro aqui que começou agora, e esse aqui, meu Deus do céu. O cara consagra a vida dele a Maria. Tudo isso, dentro de uma lógica da teologia bíblica, isso é sacrifício. Né? Isso é um sacrifício que está sendo oferecido. Se eu consagrar a minha vida a Nossa Senhora, é um sacrifício? Cadê o sacrifício? Incenso, sacrifício e orações. Sido ali a um santo, a Maria. Enfim, eu acho que até mesmo nesses próprios termos, eles têm que adotar um conceito de sacrifício tão limitado, que não faz jus à teologia bíblica. Eles trabalham no tema do próprio... Desculpa, Mário. Do próprio pressuposto dessa Bíblia, porque ele já sabe que tem que se converter. Aí eu vou ter que virar católico. Se aparecer uma... Eu não sei nem que flor que é essa, cara. Sei lá, crisântemo, alguma coisa assim. Essa... Não, a flor ali é simplesmente não é imagem via sacra. Simplesmente um quadro, tal, etc. Olha só, para finalizar o vídeo, você vê a acusação do inimigo contra a igreja, o ódio e o veneno de Satanás contra a Virgem Maria, e principalmente contra a consagração da Virgem Maria, certo? Simples. Se eu me consagro a minha vida à Virgem Maria, eu seja escravo da Virgem Maria, para os protestantes é idolatria. Então, você pega aqui, a comunidade aos Coríntios era uma comunidade totalmente idólatra, porque imitava Paulo, porque eles não imitavam logo Cristo. E tinha que se inspirar em Paulo, porque eu não vou me inspirar em Paulo, porque se eu posso ir diretamente é na inspiração de imitar verdadeiramente o Cristo. Então, Paulo seria um idólatra. Ali as comunidades aos Coríntios está fazendo de acordo com o que nós católicos está fazendo, se consagrando a escrava da Virgem, aquela que fez escrava, aquela que se fez serva. Nós estamos imitando o passo da Virgem Maria com essa consagração, como a comunidade aos Coríntios fazia ali, buscando a imitação de São Paulo. Se nós somos idólatras, então a comunidade aos Coríntios é idólatra, porque eles tinham Paulo como referência à sua imitação. Porque eles não imitavam logamente o Cristo. Tinha que se esperar em Paulo, porque
Por que eu vou me inspirar em Paulo se eu posso diretamente me inspirar em Cristo? Não, porque Paulo ele é o modelo da imitação de Cristo. Porque nós se consagrando na Virgem Maria, porque Maria é o verdadeiro modelo perfeito do Verbo. Aquela que conheceu mais o Verbo, aquela que caminhou com o Verbo, aquela que deu à luz ao Verbo, o Verbo 9 meses no seu ventre, o Verbo ficou 30 anos na sua casa, nada menos, nada mais. Quem conhece mais o Verbo do que Maria? Paulo conhece mais? Não. Para finalizar aqui, ó. Então rasgue esse versículo da sua Bíblia. Viu como eles falam as coisas que não tem nada a ver, que dá para refutar com a Bíblia? Ó. 1 Coríntios 11, 1. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, ó, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. É isso que nós fazemos quando se consagramos à Virgem Maria. Aqui, ó. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Sem comentário.